Irmãos, hoje eu quero te conduzir espiritualmente até Betânia, uma vila simples, quase esquecida aos olhos humanos, mas que se tornou palco de um dos maiores milagres já registrados. Ali vivia Lázaro, amigo íntimo de Jesus, alguém amado pelo Mestre. E o que Deus realizou na vida dele, ele continua realizando hoje. Prepare o seu coração, porque esta palavra vai alcançar você profundamente. A casa de Lázaro era um lar onde Jesus sempre encontrava acolhimento, descanso e comunhão. Marta e Maria, suas irmãs, eram mulheres marcadas por fé e devoção. Maria já havia ungido os pés de Jesus em um gesto de entrega e adoração sincera. Mas mesmo um lar que carrega intimidade com Cristo não está isento de momentos de dor e crise, e essa história nos lembra disso. Quando Lázaro adoeceu, Marta e Maria fizeram exatamente aquilo que quem conhece a presença de Deus costuma fazer. Elas correram para o Mestre. Elas enviaram uma mensagem dizendo: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. Não foi uma reclamação, não foi desespero, foi um clamor cheio de confiança, como quem sabe que Jesus sempre responde no tempo certo. Ao receber a notícia, Jesus declara algo que parece estranho aos olhos naturais. Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Muitas vezes, o cenário parece contrário, parece final, mas Deus já determinou o resultado antes mesmo da luta começar. Ele enxerga o final da história, enquanto nós ainda estamos presos na página da dor. Mesmo ciente da gravidade da situação, Jesus decidiu esperar 2 dias antes de ir. Isso nos ensina que há momentos em que Deus não se apressa, justamente para que ninguém roube a autoria do milagre. Ele não trabalha segundo a nossa ansiedade, mas segundo o seu propósito perfeito. Quando ele move, é sempre na hora exata. Comente: glória a Deus, eu confio no tempo de Deus. Os discípulos ficaram confusos quando Jesus disse que retornariam à Judéia. Eles lembraram do perigo, das ameaças, dos riscos, mas Jesus nunca volta por segurança. Ele volta por propósito. Então diz: Lázaro dorme, eu vou despertá-lo. Ele estava revelando que aquilo que é morte para o homem é apenas sono quando Jesus está presente. Ao chegarem em Betânia, a notícia era devastadora. Lázaro estava morto há 4 dias. Para os judeus, 4 dias representavam um fim absoluto, sem retorno. Mas deixa eu te dizer algo. Quando Deus entra na história, até o ponto final se transforma em vírgula. Ele muda sentenças que pareciam irreversíveis. Marta foi ao encontro de Jesus imediatamente. Ela não esperou ser chamada. Ela correu e, com o coração apertado, disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Talvez você já tenha dito isso a Deus também. Senhor, se o Senhor tivesse agido antes... É a voz da dor misturada com fé. Mas Marta não parou na dor. Ela acrescentou: mesmo agora eu sei que Deus te ouve. Isso é fé amadurecida pela experiência. Ela reconhece a perda, mas não solta a esperança. Essa fé que conversa com a dor, mas não abandona a confiança, é a fé que Jesus honra e responde. Então Jesus declara: teu irmão vai ressuscitar. E depois ele vai além e afirma: eu sou a ressurreição e a vida. Ele não aponta apenas para um futuro distante. Ele traz o futuro ao presente. Ele é a própria fonte de vida. Escreva nos comentários: eu creio naquele que é a vida. Quando Jesus pergunta: você crê nisso? Marta responde com convicção profunda: eu creio que tu és o Cristo. A fé verdadeira não depende das circunstâncias, não depende do que vemos ou sentimos, depende de quem Ele é. E quando nossa fé se ancora na identidade de Jesus, nada abala nossa confiança. Marta então vai até Maria em segredo e diz: o Mestre está aqui e te chama. E quando Jesus chama, até o coração mais ferido encontra forças para se mover. O chamado de Jesus carrega poder, consolo e direção. Ele sempre nos chama para mais perto, especialmente nos momentos de maior dor.
Maria se levanta imediatamente ao ouvir o chamado. Suas lágrimas não a impediram. Sua dor não paralisou seus passos. Ela corre até Jesus porque compreende que a presença dele é maior que qualquer sofrimento. A dor pode tentar te prender, mas a voz de Jesus te liberta para caminhar. Ao encontrar Jesus, Maria cai aos seus pés. Ela repete as palavras de Marta, mas com lágrimas que carregavam sentimentos profundos. E Jesus conhece o peso de cada lágrima que derramamos em silêncio. Ele sabe o que palavras não conseguem expressar. Nada passa despercebido diante do Senhor. A multidão seguiu Maria pensando que ela iria apenas chorar no túmulo. Mas o que eles estavam prestes a presenciar era a glória de Deus se manifestando diante dos seus olhos, algo tão poderoso que marcaria gerações. A Bíblia diz que Maria chorava, a multidão chorava e Jesus se comoveu profundamente. Ele não é indiferente ao sofrimento humano, ele sente, ele se importa, ele participa. Nosso Deus não é distante, ele é presente. Ele chora com os que choram e consola os que estão quebrados. Jesus pergunta: onde o colocaram? Ele escolhe ir diretamente ao lugar da perda, do luto, do fim. Deus não evita os nossos piores dias. Ele caminha até eles para transformá-los. Ele entra nos ambientes mais dolorosos da nossa vida para revelar seu poder e sua graça. Ao chegarem ao túmulo, o ambiente era pesado, marcado pela tristeza e pelo silêncio da morte. Mas Jesus estava ali. E quando ele chega, até o lugar mais escuro precisa dar espaço para a vida. A presença de Cristo muda atmosferas e reverte sentenças. A Bíblia registra que Jesus chorou. O Deus Todo-Poderoso se emocionou e chorou antes de realizar o milagre. Não era falta de poder, era abundância de amor. Jesus vê o que ninguém vê. Ele sente o que ninguém percebe. Ele se importa com profundidade. Alguns diziam: veja como ele amava. Outros duvidavam e questionavam seu poder, mas a dúvida humana nunca anulou o poder divino. Jesus não precisa da aprovação da plateia para operar milagres. Ele age porque é Deus, não porque é aplaudido. Então Jesus ordena: tirem a pedra. Ele poderia ter movido a pedra com uma palavra, mas pediu ação humana. Isso nos ensina que existem milagres que só acontecem depois que fazemos a nossa parte. Remover a pedra da incredulidade, do medo, da acomodação. Deus age enquanto obedecemos. Mesmo temendo o mau cheiro da morte, eles obedeceram. E antes do milagre acontecer, Jesus agradece ao Pai. Gratidão antes da resposta é prova de fé absoluta. Jesus nos mostra que quem confia agradece antes de ver, porque sabe que Deus nunca falha. Então Jesus clama com voz forte: Lázaro, vem para fora. Cada palavra ecoou com autoridade divina, cruzando o reino da morte. A mesma voz que criou o universo agora chamava vida ao que estava morto. Nenhuma escuridão resiste ao comando de Cristo. E Lázaro saiu, ainda envolto em faixas, ainda com marcas do sepultamento, mas vivo. Talvez você também esteja saindo do seu próprio túmulo, ainda com resquícios do passado, mas vivo, restaurado e sendo levantado por Deus. A vida venceu. Jesus completa dizendo: desatem ele. O milagre não termina na ressurreição, ele continua na libertação. Deus não te restaura pela metade. Ele não te traz de volta à vida para viver preso ao que te amarrava. Ele te chama para a liberdade plena. Escreva: a vida venceu. A notícia do milagre se espalhou por toda a região. Muitos que antes apenas observavam agora criam profundamente. Todo milagre tem um propósito: revelar quem Jesus realmente é e fortalecer a fé daqueles que presenciam sua glória. Deus sempre trabalha para transformar vidas. Marta e Maria abraçaram Lázaro com alegria indescritível. A casa que até pouco tempo era marcada pelo luto, agora transbordava celebração. Onde havia silêncio e dor, Deus plantou festa e esperança.
Ele não transforma apenas pessoas, ele transforma ambientes inteiros. Lázaro passou a ser um testemunho vivo. Por onde ele caminhava, as pessoas lembravam do impossível que Deus realizou. Quando Deus faz, ninguém consegue ignorar. Ele muda não apenas a história, mas o impacto dessa história na vida dos outros. Betânia nunca mais foi a mesma. A presença de Jesus transformou a cidade, a família e as gerações que vieram depois. Quando Jesus entra em uma história, nada permanece igual. Ele continua fazendo isso hoje e pode fazer na sua vida também. E esta palavra chega até você hoje para declarar com poder: Jesus ainda chama mortos para a vida. Ele ainda move pedras. Ele ainda entra em túmulos. Ele ainda faz o impossível acontecer. Creia, compartilhe e viva essa verdade. Curta o vídeo, comente sua palavra de fé e se inscreva no canal para que essa mensagem alcance ainda mais vidas. Agora, eu te convido a fazer essa oração comigo. Feche seus olhos e fale com Deus. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti agora, reconhecendo que Tu és a ressurreição e a vida. Assim como chamaste Lázaro para fora do túmulo, chamamos a Tua voz para ecoar sobre cada área da nossa vida que parece morta. Toca, Senhor, o nosso coração, nossas emoções, nossa fé, nossa casa, nossa família. Visita, Pai, os lares que hoje vivem luto, dor, angústia ou desesperança. Move as pedras que impedem a luz do Teu poder de entrar. Tira de nós as faixas que ainda nos prendem ao passado, aos medos, às feridas, às limitações. Liberta-nos por completo. Declara vida onde existe morte. Declara esperança onde existe desânimo. Declara força onde existe cansaço. Que cada pessoa que está ouvindo esta palavra sinta a Tua presença viva, forte, real. Senhor, entra no nosso Betânia e transforma o impossível. Faz novamente, Pai. Renova nossa fé, renova nossa confiança, renova nossa visão. E que cada testemunho que nascer desta oração glorifique o Teu nome e alcance outras vidas. Nós cremos, Senhor. Nós confiamos, nós Te entregamos tudo, em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra falou ao seu coração, não deixe de curtir esse vídeo. Comente sua palavra de fé e se inscreva no canal para que essa mensagem alcance ainda mais vidas. Seja também um discípulo de Jesus, compartilhando essa mensagem com aquele que precisa saber que Jesus ainda faz milagres. Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família.